que estejam todos bem. É sempre uma alegria estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Vamos para cá? Então. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas vezes nos parece desafiador, porque nós, enquanto encarnados aqui na Terra, no plano terreno, nós não queremos morrer, não é verdade? Ou tem alguém aqui que fala, tá tudo tranquilo, posso ir embora agora? Para nós, enquanto encarnados, é um tema desafiador, porque enquanto nós não trabalharmos essa questão dentro de nós estamos apegados a quem nós amamos, a essa vida aqui, que é a vida que, teoricamente, nós conhecemos nesse momento. Então, como as nossas lembranças do plano espiritual são mínimas, nós estamos familiarizados com a vivência aqui. E vamos lá. Nós somos espíritos, animando temporariamente um corpo de matéria densa. Então, é o espírito que dá vida a esse corpo que nós temos. Nosso corpo físico é um instrumento importante para que, estando na Terra, possamos vivenciar as experiências necessárias para a nossa evolução espiritual. Vou parar de andar. Então, se nós não estivermos encarnados aqui no plano físico, nós não podemos vivenciar determinadas experiências que só a possibilidade de estar aqui nos dá. Por isso que precisamos retornar à Terra de tempos em tempos. Todos nós, em algum momento, teremos de deixar esse equipamento extraordinário de matéria densa por ocasião da morte. E aí eu chamo de extraordinário porque eu sou profissional da saúde. Nós temos tantas funções que são extraordinárias e acontece sem que nós percebamos que sim, o nosso corpo é uma máquina extraordinária. Enquanto nós estamos aqui ouvindo essa palestra e eu falando, nós estamos respirando, sem sequer nos dar conta que estamos fazendo isso. E outras tantas funções vão acontecendo dentro de nós. O sangue circulando, a linfa circulando, nosso pensamento aqui agitado, né? Pensando muitas vezes, que legal a imagem. Aí eu estou pensando, nossa, esqueci de fazer tal coisa. Interessante esse tema. Eu não quero morrer não. Nós aqui estamos com várias funções ativas, sem sequer dar conta, certo? Fora as sensações, igual estou vendo aqui a esposa de mão dada com o marido, a sensação da cadeira, a sensação do pegar a mão, né? Então, é um equipamento extraordinário e que nos serve de veículo para a vivência do espírito aqui na Terra, para que nós possamos aprender tudo o que viemos aprender aqui, vivenciar experiências incríveis, mas esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é o plano espiritual. Então, em algum momento nós voltaremos ao plano espiritual. E quanto mais conscientes de que somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, mais breve será o nosso período de adaptação à vida no ambiente de matéria mais sutil, que é o ambiente espiritual. Porque esse ambiente que nós vivemos aqui é um ambiente de matéria densa, de matéria pesada. Aquilo que nos alimentamos nos faz ficar mais densos. Aquilo que pensamos nos faz ficar mais densos. O nosso corpo físico é denso, né? Então, vamos precisando trabalhar essa consciência de que nós somos seres espirituais animando um corpo físico, vivendo uma experiência terrena. Bom, segundo a codificação espírita, alma é o espírito encarnado. É esse o nome que damos. Enquanto estamos aqui encarnados, chamamos o nosso espírito de alma. E quando nós desencarnamos, quando o corpo morre, a nossa alma volta a se chamar espírito. Retornando ao mundo espiritual, ela conserva sua individualidade. Seu perispírito assim mantém a aparência da última reencarnação. Então, quando nós morremos, quando o corpo físico morre, nós conservamos a nossa individualidade. Porque essa individualidade está no espírito.
E através do perispírito, nós manifestamos essa individualidade. Hoje eu não estou correndo, né, gente? Estou falando mais tranquila. Vamos lá. E o que nós levamos desse mundo? Nós vamos levar uma mala cheia de coisas, como esse rapaz está aí andando? Não, né? Quando a gente morre, que é colocado no caixão ou que é cremado, nós não levamos sequer as roupas do nosso corpo, sequer o nosso corpo. Essa matéria, ela vira pó. Ou pó pela cremação, ou pó pelos vermes lá que correm e viram nada não. Aqueles vermes vão alimentar a terra e o nosso corpo físico vai alimentar a terra de alguma maneira, certo? Então, o que nós levamos é a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança vai estar repleta daquilo que nós vivenciamos aqui. Quanto mais pura for a nossa vida na Terra, maior será a nossa compreensão de que o que deixamos aqui não é importante. Então, por isso é importante nós vivenciarmos coisas maravilhosas, espetaculares, enquanto estivermos aqui na Terra. E aprender com essas vivências que nós tivemos aqui. Porque é isso que nós vamos levar. O resto vai ficar. Sobre a separação da alma e do corpo. Ao contrário do que se imagina, a separação da alma e do corpo não é necessariamente dolorosa. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer ao espírito porque é a sua libertação. Então, quanto mais consciência nós tivermos de que somos seres espirituais, menos dolorosa fisicamente a gente vai sentir essa morte. Porque para o espírito não existe essa sensação de dor, a menos que ele seja mais apegado à matéria. Para o espírito é uma libertação, tá? Eu fico imaginando assim, por exemplo, quando a gente está muito tempo sem ver alguém, porque está estudando, preso num lugar, né? Vamos dizer assim. Quando essa pessoa consegue sair do lugar para nos reencontrar, essa pessoa está liberta. É como se fosse o espírito liberto de uma situação para poder reencontrar aqueles a quem tem amor, né? A quem teve uma afinidade. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte, principalmente nos casos em que a doença causadora da morte tenha sido dolorosa. Quando a morte ocorre pelo esgotamento da vitalidade, é muito comum o espírito se afastar sem perceber. E aí nós temos várias situações, né? As pessoas, por exemplo, que morrem por acidentes, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas assim, aquelas que morrem por acidentes, que foram programados, o desligamento do corpo, do espírito, não o desligamento total, eu vou explicar mais para frente, mas o desligamento, esse afastamento do espírito do corpo, ele muitas vezes acontece antes do acidente, tá? Se não for algo programado, aí sim, muitas vezes o espírito vai estar ali junto do corpo, sofrendo aquela situação. Sofrendo não, vivenciando aquela situação, tá? Em outros casos, como de suicídio, isso também acontece, porque a pessoa, ela tirou a vida antes de que a vitalidade, né, a quantidade de energia existente ali no corpo se cessasse, se acabasse. Então esse sofrimento vai ser um pouquinho maior. E as pessoas, por exemplo, que morrem, várias pessoas juntas, cada uma busca o seu caminho, às vezes está preocupada com alguma coisa. Então, para cada indivíduo, essa situação vai acontecer de uma forma diferente, porque nós somos individualidades, então para cada um vai ser de um jeito. Tá? Porém, esse desprendimento completo dos liames, que são como se fossem linhas que ligam o corpo ao espírito, acontece de forma gradual, sempre de acordo com cada indivíduo, de acordo com a evolução de cada um. Para uns é de uma forma rápida, e pode-se dizer que o momento da morte é também o momento da libertação. Para outros, em especial aqueles que tiveram uma vida mais materialista e sensual, o desprendimento é mais demorado, podendo levar anos, mesmo não havendo mais nenhuma vitalidade no corpo.
não havendo essa vitalidade no corpo, se o espírito, né, ainda está materialista, o que acontece é uma afinidade do espírito com a matéria. Então, é uma pessoa muito apegada à matéria, uma pessoa muito apegada à matéria, vivia determinadas coisas, uma vida mais sensualista. Então, aí, esse desligamento, ele pode demorar muito tempo. E aí pode ser doloroso, né? Não para o espírito no sentido de dor, mas no sentido de vivenciar aquilo. Por exemplo, se a pessoa passou por um processo de morte, foi enterrado, às vezes pode acontecer em determinadas situações dela visualizar o corpo se decompondo. Então, sempre vai depender do adiantamento e do conhecimento de cada um. Quando a alma se reconhece no mundo dos espíritos, ela pode se sentir envergonhada por ter praticado o mal com o desejo de fazê-lo ou aliviada de um grande peso. Isso também de acordo com aquilo que ela vivenciou, certo? Se foi uma pessoa que vivenciou mais a caridade, o trabalho de transformação moral de si mesmo, o auxílio ao próximo, tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha menos sofrimento. E aqui a gente confunde, né? Eu estou falando pessoa, mas não é o espírito, tá? E podemos quase sempre ser recebidos por aqueles que tivemos grande afeição enquanto encarnados, mas que partiram antes de nós e nos ajudam a nos libertar da matéria. E isso, no Livro dos Espíritos, fala que quantos relatos nos vêm através das psicografias, das psicofonias, de espíritos que provam a sua individualidade ou que provam que encontraram fulano, beltrano, a vovó, o tio, o irmão, o pai, a mãe, quando desencarnaram. Então isso vem mostrar para nós essa possibilidade de encontrar alguém a quem tivemos afeição aqui na Terra. Quando deixa o corpo, a alma passa por um período de adaptação entre a saída da encarnação e a chegada ao plano espiritual. E aí a gente pode trazer como um paralelo aqui para a vida física. Tudo de novo que a gente vai fazer, a gente passa por um período de adaptação, não passa? Consegui um trabalho novo, preciso me adaptar ao trabalho. Consegui passar na universidade, preciso me adaptar àquilo. Consegui engravidar, vou ter um filho, preciso me adaptar àquilo. E assim vai indo. Tudo na vida nós precisamos passar por um período de adaptação. Em alguns momentos esse período de adaptação é mais fácil, porque nós estamos mais, ou temos mais conhecimento daquilo que vamos vivenciar, e em outros momentos aquele período é mais desafiador. Então a esse período, né, de saída da encarnação e chegada ao plano espiritual foi denominado de perturbação. Apesar de ser um nome que nos causa um meio torporzinho assim, né, é um estado normal, tá? No instante da morte, e perdura de acordo com o grau de adiantamento de cada um. Então, de acordo com o nosso adiantamento, essa perturbação pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois se libertou da matéria antes mesmo que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, cuja consciência ainda não está pura, sofre a influência da matéria por mais tempo. E aqui, você vê, todos os slides que eu passo têm relação com aquilo que eu vivi aqui na Terra. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, que o conhecimento do Espiritismo, ele ajuda a passar melhor por essa fase, pela reencarnação, e diz que o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração desse período de perturbação, pois tendo conhecimento da vida espiritual, temos maior capacidade de compreender a nossa situação. Nós aqui, enquanto espíritas, sabemos, já temos consciência que somos espíritos eternos. Então nós sabemos que a hora que o nosso corpo físico cessar suas funções aqui na Terra, nós não vamos ir dormir ou ir para algum vazio ou para qualquer lugar desse tipo, né? Nós sabemos que a nossa vida continua da forma
como nós vivenciamos aqui, muitas vezes passando por um processo de restauração, de restabelecimento, de cuidado, para depois poder seguir adiante com o nosso aprendizado aí já no plano espiritual, né? Só que assim, esse conhecimento do Espiritismo, ele influencia, né, na nossa condição após a morte. Só que, mais do que isso, a vivência dos ensinamentos cristãos, a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência sobre esse período. Então, quanto mais nós praticarmos o bem, quanto mais nós trabalharmos o nosso aprendizado, a nossa consciência, aquilo que nós precisamos transformar em nós mesmos, melhor vai ser essa passagem. E aí eu quero passar um vídeo para vocês do desencarne de Dimas. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa, para que as emoções mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também um menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha, que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando o indefinível bem-estar do regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em túnel. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigaço à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal,
Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com vigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre, o desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão político deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o exame final. De uma vida, de um espírito despertado. Mãe? A existência. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, uma morte, um sopro renovador. Olha como é lindo isso, né? Eu quis trazer esse vídeo para vocês para poder ilustrar, porque quando a gente assiste isso, a gente consegue guardar melhor, né? E relembrar que no momento em que alguém nosso de muita afeição partir, que para nós é extremamente doloroso, a gente deve manter-se em oração, né? Buscar elevar o nosso pensamento, vibrando sobre as coisas boas que vivenciamos com aquela pessoa e vibrando para que aquela pessoa possa fazer esse desligamento da melhor forma, da melhor maneira possível. E eu venho trazer para vocês uma reflexão através dessa leitura. A doutrina espírita propõe desmistificar. Coloquei uma menininha ali, ó, descortinando um mundo vasto e muito bonito. A doutrina espírita propõe desmistificar a morte do corpo, demonstrando que já passamos por essa experiência muitas vezes e de tempo em tempo, por misericórdia divina, recebemos a oportunidade de retornar à Terra para aprender, aí eu digitei errado, lições e auxiliar o próximo, até completarmos nosso aprendizado nesse planeta e seguirmos nossa caminhada evolutiva em mundos mais avançados. Então, o meu convite é para que todos nós possamos refletir sobre isso e possamos trabalhar em nós essa questão de nos assemelhar cada vez mais com a vida espiritual. Que nós possamos cada vez mais nos ligar a isso, aprender, transformar aquilo que nós temos em nós como vícios, como coisas que não são positivas e começar a desenvolver as nossas virtudes. Começar a colocar a nossa vida a serviço da humanidade, a serviço do Cristo,
tá? Então, o convite que eu venho fazer para vocês hoje é esse. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Como a gente trabalha bastante com a mocidade, a gente costuma brincar. Então, tia, como eu sou bonzinho, na hora que eu morrer, eu não vou com uma nuvem branquinha escutar para tocar, tomar água de coco. Seria bom se fosse assim, né? Não, eu vou trabalhar também, né? Tá bom. Vamos à nossa prece.